Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação do Realidades da Safra e dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Tocantins, no município de Darcinópolis, para verificar como é que estão as lavouras da safra de soja 2021 nessa região do país. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá em Darcinópolis, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Marcílio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, a gente agradece a oportunidade, é um prazer também falar com você. Marcílio, a gente acompanhou diversas localidades do país com dificuldades no início dos trabalhos de plantio para essa safra de soja. Como é que foi essa situação aí em Darcinópolis? Também teve dificuldades para começar o plantio nessa safra? Olha, Guilherme, com certeza, né? Esse ano, essa safra também começou bem preocupante para a região, né? Como acho que o Brasil todo aí. As chuvas atrasaram, tiveram uma desigualdade muito grande. Então foi um início de plantio bem conturbado para a gente aqui também. Mas aí como é que o produtor conseguiu avançar com esses trabalhos? Eles atrasaram, mas ainda aconteceram dentro de boas janelas? Como a chuva foi irregular, né? Então teve locais que tiveram umidade suficiente e esse produtor foi aproveitando, né? Então, nisso o plantio foi caminhando. Então, um pouquinho agora, um pouquinho depois, conforme a umidade aparecia, o produtor tocava um pouco de plantio, a chuva sumia, ele parava, aguardava voltar, né? Então, ficou assim um planta para, né? Até que ele conseguiu desenvolver o plantio todo. Teve áreas que fecharam dentro da janela, normal, mas teve áreas que foram mais tardias, uma parte ficou bem no final de dezembro, já finalizando o plantio, né? Mas todo produtor da região conseguiu fazer o plantio, finalizar o plantio ainda dentro de dezembro ainda. E aí, Marcílio, depois dessas dificuldades iniciais com as chuvas, essa irregularidade, o clima conseguiu dar uma melhorada, as condições melhoraram aí com o final de dezembro, início de 2021? O clima só foi melhorar aqui para a região em 21 só, né? Janeiro que começou, a partir do dia 2, 3 ali, aí começou a chover e até o momento, assim, está tendo um regime bem satisfatório de chuva, né? Está tendo bem distribuição de chuva boa, a umidade está ótima. Então, esse ano, vamos dizer, normalizou a questão das chuvas, né? E aí, diante desse cenário, com essas dificuldades iniciais, mas essa normalização do clima a partir desse mês de janeiro, como é que ficam as expectativas de produtividade? A gente ainda deve ter uma boa colheita, uns bons índices de produtividade nessa safra? Olha, eu acredito que sim, Guilherme. Ainda a gente consegue ter bons índices de produtividade. Regiões não acredito que terá um acréscimo assim na produtividade, aquele up, né, que às vezes o produtor estava esperando, porque a gente teve muitas áreas que ficaram falhadas, né, teve uma perca de desenvolvimento inicial ali, né, deu uma travada na soja por falta de chuva, né. Então eu acredito que sim, terá uma produtividade boa, mas não às vezes aquela produtividade excelente, né, aquele aumento às vezes que o produtor estava aguardando, né, em relação à safra passada. Só para a gente ter essa comparação, Marcílio, quanto é que ficou mais ou menos a média da safra passada? A safra passada ficou aí na região em torno de 50, 55 sacos por hectare, né? Acredito eu que deve manter esse patamar de produtividade. E aí, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita, até levando em conta esse plantio estendido que a gente teve nessa safra? A colheita deve se iniciar aí por volta do dia 10 de fevereiro, né? Meados de fevereiro, deve se iniciar essas primeiras áreas que conseguiram fazer os plantios. E vai se estender aí, março, abril, perigoso, bem no finalzinho de abril ainda ter áreas realizando colheita na região ainda devido esse atraso nos plantios aí, né?
E agora, Marcílio, com essas lavouras já estabelecidas, se desenvolvendo bem até o momento e com esse período até a colheita, que tipo de ações o produtor precisa focar nesse momento? Quais que devem ser aí os pontos de atenção para o produtor manter esse potencial produtivo esperado? O produtor deve ficar atento agora à fase de proteção da sua lavoura, né? Tanto praga, plantas daninhas, competição, né? Ele deve ficar muito atento com esses tratos culturais para evitar que isso também atinja, né, essas lavouras que já foram prejudicadas por falta de água no início, né? E também a outra questão é a colheita, né? A gente tem um período de colheita numa fase de colheita numa época que chove muito na região. Então o produtor deve estar muito atento com máquinas para conseguir tirar essa soja do campo o mais rápido possível, assim, para a ponto de colheita, evitando percas por excesso de chuva, né? Fevereiro e março a gente sabe que tem muita precipitação na região, né? Então é uma época muito complicada. Sempre a colheita para a gente aqui era bem conturbada, né? Marcílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário para a safra aí na região de Darcinópolis. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar passando a informação para contribuir para o andamento das lavouras no país. E o mesmo recado de sempre, né? Que o produtor continue fazendo sempre o que ele sempre soube fazer, da melhor maneira possível, que num cenário que estamos é o agronegócio que está alavancando esse país e está sustentando, trazendo alimento para a população. Então, acredite na sua atividade e continue firme. Marcílio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra e os trabalhos de colheita aí na região. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. O Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá na região de Darcinópolis, no estado do Tocantins, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento das lavouras de soja da safra 2021 lá na região de Darcinópolis. Segundo o Marcílio, os trabalhos de plantio foram bastante difíceis no começo desse ciclo, falta de chuvas irregulares atrasaram o início do plantio e espalharam bastante essa colheita. O Marcílio comentando que teve produtores que começaram a colher na época boa, depois pararam, começaram novamente, tiveram que parar, recomeçar, e essa foi a toada dos trabalhos de plantio que se estenderam até o final do mês de dezembro, as últimas áreas sendo finalizadas. Agora, a situação climática melhorou com a virada do ano. A partir do começo de janeiro, as chuvas se regularizaram. Nesse momento, chove bem, a umidade é boa lá na região. Com isso, a expectativa de uma boa produtividade volta a crescer lá na região. Marcílio comentando que nesse momento a expectativa é de pelo menos manter a média de produtividade da safra passada, que ficou entre 50 e 55 sacas por hectare. Mas aquela expectativa inicial que se tinha de superar essa média de produtividade, ela não vai ser possível em função de toda essa dificuldade e os problemas iniciais dessas lavouras. Agora, o produtor deve focar nas ações de proteção da sua lavoura, o Marcílio destacando a ação contra pragas e contra plantas daninhas para evitar que essas lavouras que já sofreram com a falta de água lá no início desse ciclo possam ter novos problemas para derrubar ainda mais esse potencial produtivo. Então, nesse momento, o produtor precisa focar nessas ações e já ir se planejando para os trabalhos de colheita. O Marcílio destacando que o período de colheita lá na região, mês de fevereiro, mês de março, é um período bastante chuvoso. Com isso, o produtor precisa ficar bastante atento, realizar esses trabalhos de colheita o mais rápido possível para evitar perdas na hora final, perdas com excesso de chuvas na colheita. Então, o produtor precisa, nesse momento, realizar essas ações de proteção na sua lavoura e já ir se planejando para, assim que começar essa colheita, ele realizar todas essas atividades o mais rápido possível e evitar qualquer tipo de problema daqui para frente na sua lavoura de soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.